E já estamos no ar, né, Ju, com o nosso 5º episódio. E hoje um assunto que eu acho, na verdade, são 2 assuntos, né, muito importante. E a gente tem aí o privilégio de receber ele, que é vereador e presidente de segurança. Vamos conhecer um pouquinho, desde já a gente agradece. Olha o pessoal querendo já saber quem é. Nós estamos falando do César Oliva. Muito obrigada e com a agenda cheia, gente. Mas deu a honra de estar aqui presente. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês, do AlertaCast. Contem sempre comigo para que a gente possa conversar, bater papo e elucidar as dúvidas aí das pessoas com relação à política, à nossa cidade. E quando envolve política tem muito assunto, né? E dúvidas, né? A gente tem muitas dúvidas da população. E antes de começar, queria saber um pouquinho da história. Quem é o César? Bom, o César, ele é um sonhador. Eu sou uma pessoa que tenta mudar a nossa cidade, a nossa sociedade, através da política, né? Tento resgatar esses valores que estão um pouco perdidos aí. Eu acho que a política, ela tá devendo muito pro cidadão. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem pessoas que se salvam ainda, né? E que tudo passa pela política. É muito importante as pessoas entenderem isso. E que a política não é o problema, é a solução. Então, nessa seara, né, com tudo que eu aprendi na minha vida, eu sou formado em Direito, em Administração de Empresas, vim dentro da iniciativa privada, então tudo que eu fiz eu tento aplicar hoje na parte política para melhorar a vida das pessoas. Nossa, que bacana, responsabilidade, né? E é o assunto que nós vamos... Hoje nós temos aí 2 assuntos muito importantes, como eu falei, e eu queria começar a falar sobre hoje, que é o foco, acho que de todos, né, das cidades, que é a segurança pública, né, Ju? Sim, muito importante. Esse momento aí que nós vivemos, independente, nós sabemos o esforço que cada prefeitura tem, mas você entrar como presidente da comissão, o que fez? O que levou o César Oliva a entrar para essa parte da, né, porque vereador, primeiro você foi de segurança, depois vereador, conta um pouco mais isso. Na verdade, o que me trouxe para a política foi a segurança pública, né? Houve em 2014 ou 15 um latrocínio na nossa cidade do Dr. Darcio, era médico da Academia Ágiles, e ele foi assassinado bem onde eu parava no meu carro. Eu cheguei a ver ele baleado, vi que por pouco tempo não tinha sido eu. Aquilo me marcou demais, eu iniciei um movimento contra a falta de segurança na nossa cidade. Foi amplamente divulgado, as pessoas apoiaram demais, e ali começou a minha vida política, né? Então realmente foi a segurança que foi o gatilho, vamos assim dizer, que me trouxe para o mandato. Não foi algo que eu planejei na minha vida. A minha história é muito diferente da dos meus colegas. Pelo contrário, eu tentei fugir, porque eu tinha uma certa aversão à classe política, né? Mas a coisa foi... assim, quando as coisas são para acontecer na vida, elas acontecem, né? E foi, a gente desenvolvendo projetos, eu montei um grupo de pessoas, todas da iniciativa privada, nos tempos livres a gente foi construindo projetos, e foi caminhando tão bem esse grupo. Chegou o ano de eleição, a gente percebeu que tinha a possibilidade de colocar uma candidatura, nunca imaginávamos que ia ser eleito, né? Não queria, no começo não era eu. Aí houve a desistência do colega, e aí no tempo livre eu toquei. Foram 11 dias de férias que eu tirei para fazer campanha. Trabalhava na Dow Química, né? Multinacional conceituadíssima, estava muito bem solidificada a minha carreira. Tirei 11 dias de férias, quando eu voltei para a empresa eu voltei eleito. Ninguém entendeu, nem eu, o que eu estava fazendo. Porque era para ser. Aí houve um tempo de adaptação, fiquei alguns meses com o gabinete aberto e trabalhando na Dow, até eu entender que era impossível eu conseguir tocar as 2 coisas ao mesmo tempo, e optei. Eu acho que nada na vida é por acaso, e da forma que foi a minha candidatura, na primeira tentativa, sem dinheiro, sem padrinho político, puramente por conta do trabalho que a gente desenvolveu, eu achei que eu tinha alguma coisa a contribuir com a sociedade. E foi uma coisa muito natural, porque na minha vida eu sempre acabei liderando de alguma forma os grupos por onde eu passei.
Eu fui do Grêmio Estudantil, do colégio, fui da comissão de formatura, das 2 faculdades. Então, assim, sempre que havia uma oportunidade de eu representar, eu estava lá. E eu acho que isso nem eu tinha detectado na minha vida, que talvez eu tinha uma vocação para isso. E fui descobrir realmente na política, que de repente é o caminho que eu devo seguir aí o resto da minha vida. E hoje tenho muito orgulho do que eu faço. Que bacana. Realmente, e aí foi foi, na verdade, 2 lados importantíssimos, né? Esse é um lado porque tivemos, quando fala assim de segurança, você defende bastante também os policiais, e nós tivemos, até conversamos um caso que aconteceu na praia, no interior, no litoral, né, que foi uma crueldade, né, porque eu digo covardia, não é crueldade, porque eu acho que um homem que atira pelas costas é um covarde, né? Então, como é que você lidar com tudo isso? Porque assim, será que a polícia, eu não digo que ela não está preparada, porque tem treinamentos, não sou eu que vou ensinar, é claro, você entende melhor que isso, mas não teria que ter algum outro preparo, alguma outra coisa focada para que isso não aconteça? Quantos mais teremos que perder covardemente assim? Desde o início, quando eu comecei a militar pela segurança pública, eu entendi que o primeiro passo é a sociedade defender o agente de segurança pública. É de longe a profissão mais perigosa que se tem, né? Poxa, vocês acordam de manhã e vêm desenvolver um podcast. Eu acordo, vou pro gabinete, eu vou pra rua desenvolver a política pública. Eles colocam uma arma na cintura e vão pra rua sem saber se voltam para casa. Então é uma particularidade muito grande de pessoas que estão dispostas a dar a vida pelo munícipe comum, pelas pessoas que eles sequer conhecem, né? Então, e existem demandas muito latentes do profissional de segurança pública, desde os guardas civis municipais, dos policiais militares e civis, assim como até âmbito federal também. Mas em âmbito federal, normalmente, né, em regra, os concursos pagam muito melhor do que o estado e o município. Então a gente foca mais em São Caetano e no nosso estado de São Paulo para lutar por essas pessoas. Eu costumo dizer que tem 2 profissionais, principalmente, que não podem estar desmotivados. O professor, que é a ponta da linha, aquele que prepara o cidadão, que educa, ajuda a educar e preparar o cidadão. Esse homem ou essa mulher, eles têm que estar muito preparados, muito motivados para o que estão fazendo. Então nós temos que ter um cuidado muito grande sobre como é que está a saúde mental dessa classe, como é que eles estão satisfeitos com o que nós estamos oferecendo. E no final da ponta, que é o policial, o agente de segurança, que é aquele que vai remediar tudo aquilo que a cadeia da sociedade não conseguiu acolher. Infelizmente, grande parte da violência ela vem da falha do Estado, da falha da sociedade como um todo, da falha do social, da falha do emprego, da falha, né, de toda a sociedade, né? A segurança pública ela é responsabilidade do Estado, mas é dever de todos. Nós temos o nosso papel como cidadão na segurança pública. Hoje em dia, o meliante, ele procura oportunidade muitas vezes. Então, aqueles 5 minutos parado em frente de casa, a vereadora da nossa cidade vizinha acabou de ser assaltada, parou com um carrão em frente à residência, ficou lá com o carro ligado, com o pé no freio, identificando que tinha alguém lá dentro do carro, né? Então são cuidados que nós também temos que ter com nós mesmos e com o próximo. Então todos têm o seu papel dentro da cadeia complexa que é a segurança pública hoje em dia. Então a gente luta muito, a prioridade nossa são as demandas desses profissionais. Até para evitar com que eles possam ter alguma conduta fora da linha. Porque uma coisa é uma profissão mais comum, a pessoa ter uma conduta fora da linha. Uma coisa é o policial que tem ali milésimos de segundo, às vezes, para fazer uma escolha, às vezes sobre atirar ou não atirar, como agir numa situação de risco, como que ele vai tomar essa decisão. Então precisa ter muito carinho no trato com eles, até da saúde mental mesmo, e acolhimento não só da dignidade salarial, suporte, preparo, armamento, mas também olhar para a saúde mental desses profissionais. Então essa é uma grande pauta nossa.
E é realmente, porque eu acho que a saúde mental, naquele momento, eu imagino, um descuido é fatal. Isso né, ou até tanto pro lado positivo, como, de repente, ele tira a vida de uma pessoa que tá passando, que a gente já sabe, e que é uma fatalidade, é diferente de ter, né? Sim. Mas se ele não tá psicologicamente bem, eu acredito que isso também é importante ressaltar. Eu acho que é qualquer um. Se você não tá psicologicamente bem, você não consegue trabalhar, você desfoca. E é um trabalho que é como você falou, ele não pode perder o foco. Então tem que ter realmente e tá preparado, né? Eu diria até complementaria e deixar muito claro que são exceções. Nós temos a melhor guarda civil de longe da região metropolitana. Nós temos a melhor polícia militar do país, a mais capacitada e de longe uma das que não está no topo salarial do reconhecimento, né? A Secretaria hoje de Segurança do Estado está tentando remediar muitos mandatos de desleixo com esses profissionais, mas mesmo assim, independente das questões das demandas internas, é a melhor polícia hoje. Isso os dados nos mostram, né? Então é cuidar para que não tenham essas exceções, pra gente tentar controlar o máximo possível mesmo. Isso vale para todo mundo. E ficou aí essa parte que César falou em relação, gente, a mania que nós temos é tipo assim, vou parar para atender um celular. Esse eu vou parar, eu não sei de onde eles surgem, mas eles surgem. Né, esse vou parar, ele sabe que tem alguém ali. Então, quer dizer, na verdade, nós mesmos acabamos aí facilitando, abrindo essa brecha, né? E, infelizmente, somos alvos também, mas a gente facilita, né? Agora, só para complementar, recentemente eu estava no centro da cidade, uma adolescente de acho que 14 anos foi furtada, né, com o seu celular, porque assim, você tá na rua aqui, com um smartphone de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000 na mão, aqui, né, andando, mexendo. Então, assim, a gente também tem a nossa parte com relação a isso, e muitas vezes a gente acaba aprendendo só quando a criminalidade acaba batendo na nossa porta, né. Então, é claro que o Estado tem que trabalhar na prevenção, mas a gente não pode esquecer nunca que tá cheio de meliante na rua aguardando a oportunidade. É isso. Então, muito cuidado aí. É aquela dica, isso nunca vai acontecer comigo, vai sim. Vai sim, né? Verdade. Igual você falou, César, nós sabemos que São Caetano é sim referência, né? Mas conta um pouquinho para nós, qual é a maior dificuldade da segurança pública em São Caetano? Olha, desde 2014, quando eu iniciei a minha vida política, eu venho cobrando, pleiteando projetos e melhorias que o nosso município pode fazer, né? Quando a gente fala de polícia militar e civil, é o Estado, né? Mas nós podemos fazer muito. São Caetano é muito diferenciado. Por exemplo, até o prédio da delegacia, por exemplo, é um prédio municipal, do primeiro DP da fundação, que a prefeitura cede para as polícias estarem bem preparadas, bem estruturadas, né? Então, muitas vezes, o Estado ele acaba trabalhando em focar onde o índice de criminalidade é mais forte. E o nosso índice, por mais que a nossa cidade não esteja legal, eu acho que dá para melhorar bastante, mas o nosso índice ele é o melhor que tem. Então, quando o Estado olha para o mapa de criminalidade, para onde ele vai mandar a rota? Ele não vai mandar a rota muitas vezes para São Caetano. Infelizmente, né, eu peço todo mês que a rota venha para São Caetano. Mas o secretário não vai enviar, ele vai enviar para zonas em que a gente sofre muito com crime patrimonial. Existem regiões, cidades que sofrem com crime, assassinato, latrocínio, né, crimes muito mais sérios, que mexem com a vida das pessoas. Então, às vezes, o nosso município acaba tendo que suprir uma demanda que o Estado está mais preocupado com o índice mais severo. E o nosso município vem fazendo isso. Nós temos aí praticamente o número máximo de guardas civis que o município pode ter. Os municípios têm o limite de 0,3% ou 0,5%, agora eu não me lembro, de guardas civis comparado com o número populacional. Isso dá em torno de 500 guardas para a nossa cidade. Nós estamos com em torno de 420. A prefeitura soltou agora um concurso para contratação de 94
novos guardas e mais alguns cadastros reservas para chegar mesmo no topo, no máximo. E o município queria, inclusive, contratar mais, mas realmente tem um limite constitucional. Eu estava até trocando ofícios com o Flávio Dino, né, o ministro lá de Brasília, muito embora eu ache péssimo o trabalho dele, mas ele é o ministro responsável por isso, e eu estou tentando trabalhar essa questão da limitação, porque São Caetano queria contratar mais guarda, mas não pôde por conta do limite constitucional. Então, a semana passada, a nossa prefeitura soltou um pacote de combate à criminalidade, isso eu falo com tranquilidade, nunca antes visto na cidade. Isso sem puxar sardinha, sem rasgar seda para ninguém, porque quando é para criticar, a gente critica. Mas são demandas muito antigas que a prefeitura, pela Secretaria de Segurança, está trazendo para contemplar São Caetano, na maioria das medidas até o final desse ano. Vou dar alguns exemplos aqui. Nós vamos ter a melhora da atividade delegada e diferenciada. O que são essas atividades? É o policial militar ou o guarda fardados trabalhando quando eles deveriam estar descansando. Eles têm a escala 12/36, mas aquele que quiser, ele pode participar dessa atividade e complementar a sua renda. Então, eu pessoalmente levei um pedido para a prefeitura para que aumentasse a quantidade de policiais militares na nossa cidade e melhorasse o pagamento da atividade delegada. Porque lembra bem, é um policial militar trabalhando, mas é a prefeitura que está custeando esse programa. A mesma coisa para a atividade diferenciada, que é da Guarda Civil Municipal. Também trabalhando, fardado legalmente, quando poderia estar de folga. Também houve essa melhora. O vale-refeição da GCM também era um valor assim, chegava a ser vergonhoso. Foi corrigido agora. O concurso de guardas que eu já falei. Outra demanda minha é uma pista de tiro virtual. Eu conheci essa tecnologia, eu sou atirador, sou CAC, e eu corrigi muito a minha postura e a minha conduta de tiro nessa nova tecnologia que tem hoje, que é do tiro virtual. Então existe uma tecnologia sensacional que é muito semelhante ao tiro real, em que você pode fazer gráficos, analisar a tua conduta e melhorar a tua postura de tiro, né? A cidade vai ser contemplada com isso, também é um pedido meu. Além da pista de tiro real, né, o Estatuto da Guarda Civil Municipal com o plano de carreira vai finalmente, depois de anos, vai ser enviado para a Câmara aprovar. Ainda não tive acesso a esse conteúdo para saber exatamente como vai melhorar a carreira da guarda, mas estaremos lá para discutir. O aumento de câmeras de monitoramento, isso ajuda muito. Tem gente que fala, não, isso não ajuda em nada. O cara vem, assalta aqui embaixo da câmera. Não é assim. O meliante, ele quer vir para São Caetano, cometer o crime e ir embora sem ser identificado. Isso é regra do meliante, do criminoso, para não falar outra coisa. E as câmeras, elas inibem demais. A exemplo da Praia Grande. A Praia Grande investiu demais, o ex-prefeito Mourão, em tecnologia de monitoramento na orla, reduziu em mais de 80% a criminalidade na orla de Praia Grande. Tecnologia e câmera. Então também uma cobrança nossa, vai aumentar em 650 câmeras, nós temos em torno de 350 hoje, ou 400, não tem um número fresco na cabeça, mas até março do ano que vem ganharemos mais 650 câmeras. A rádio, também, que as viaturas hoje não tinham rádio digital. Então vai ser contratada uma tecnologia para que os guardas consigam trocar informação mais rápido via tablet, via smartphone. O Prolabore da Polícia Militar, que todo mundo conhece da época do Tortorello, em que os policiais militares disputavam para quem ia vir para São Caetano trabalhar, porque a prefeitura contribuía no Olerite com uma verba a mais, vai voltar também, tá no planejamento. Então assim, e dentre outras, né? Mas eu tenho muito orgulho de poder ser vereador e ajudar a implementar esse pacote, e vou além, contribuir com muitos desses pontos mesmo, pessoalmente, diretamente contribuir para que a nossa cidade seja contemplada e possa, num curto prazo, vai até novembro, dezembro, realmente combater a criminalidade com mais efetividade. Nossa, gente, olha, se aplaudir, porque realmente foi um exemplo que você falou, foi a Praia Grande, né? Você queria ser assaltado, você não queria, você queria um telefone novo, você ia na Praia Grande,
aí depois você voltava para comprar um outro. Porque eu acho que não teve um que ele ia e não, assim, você não se sentia à vontade. Era terrível. Eu, particularmente, quando eu ia falar, nem dava mais vontade de ir. E eu acho que aqui em São Caetano, pode ser, lógico, eu também não fico assim dispersa, eu me sinto tranquila, né? Eu acho, não sei, como morador, as pessoas devem passar isso para você, mas eu me sinto tranquila de andar, pode ser até, às vezes, eu tenho que ficar mais esperta, de andar e falar, não é assalto, porque eu estou em São Caetano, mas por quê? Porque tem alguns pontos, sim, as câmeras inibem, sim. Os índices nossos são muito bons. Então, assim, as pessoas, elas se sentem mais seguras, sim, em nossa cidade. Ocorre que hoje tem uma outra questão. Antes da tecnologia do jeito que é hoje, era muito subnotificado. Às vezes tinha tido um tiroteio 2 ruas atrás da sua casa e você não ficava sabendo. Hoje teve um furto de banana na venda, vai circular nos grupos da cidade toda. Nossa. Então, muitas vezes, quando você compara os índices de hoje com alguns anos atrás, em que as pessoas falam, não, antes não tinha isso. Não é a realidade. É que hoje a informação circula demais. Então a nossa cidade é sim muito segura. Precisamos avançar, precisamos. Luto diariamente por isso. Agora, uma outra questão que nós sofremos é o seguinte: território muito pequeno, circundado por comunidades, né? Sem preconceito nenhum na hora de falar comunidades, mas porque muitas das pessoas que vêm assaltar ou cometer crimes em São Caetano vêm das nossas divisas. Então a pessoa entra, furta e sai da nossa cidade em 2 minutos. Então, assim, até haver a notificação da autoridade, ou até a câmera do Detecta filmar a placa, identificar que aquela placa é um produto de furto ou roubo, o cara já saiu daqui. Então é uma dificuldade muito grande nossa, que nós temos sempre que pensar nesse quesito de cinturão de segurança, porque a característica de São Caetano é essa. As pessoas vêm de fora, entram, fazem o crime e saem de uma forma muito rápida. Então a inteligência por trás disso tem que ser cada vez melhor. Por isso que o CGE, as câmeras são importantíssimas. E já prenderam muitas pessoas por conta disso. O Detecta, que é a leitura de placa, nós temos em todas as entradas e saídas, só não funciona melhor porque agora com essa história da placa Mercosul, pra vocês terem uma ideia, o cara que vai cometer um assalto em São Caetano vem com uma moto ou com um carro, ele tira 2 parafusinhos e troca a placa. Então até detectar que aquela placa fria daquela moto tá assaltando e o cara entrar de novo com aquela placa fria, demora um pouquinho mais, mas é questão de tempo. Uma coisa eu falo pra vocês, o cara que comete crime em São Caetano é questão de tempo pra ele ser pego. A não ser que ele venha uma vez só e não volte mais. Aqui em São Caetano eles estão desenvolvendo essa inteligência para que a criminalidade esteja ciente de que vai vir 1, 2, na terceira, 4ª ou 5ª, ele vai ser pego. Então isso ajuda bastante a gente hoje na manutenção de índice de criminalidade. E esses dias, acredito que foi semana passada, se eu não me engano, você comentou que eu fiquei assustada. Pra você ver, eles vão muito além. São uns golpes que eles, né? Gente, eu não sei. Eles têm uma criatividade fora do comum. Então, eu acredito que vocês têm que estar ano-luz na frente deles, porque você comentou de um golpe que estava acontecendo aqui, que realmente é ter cuidado até no momento que a gente fala, para não assustar os comerciantes, principalmente porque aqui é uma cidade que tem muito comércio. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu entendi a sua alerta, mas quem, né, não conhece já deve ficar assustado. Como assim? Vai entrar aqui no meu comércio? Esse alerta, como foi esse golpe que aconteceu aqui em São Caetano, do comerciante? Teve até uma comerciante, uma só, que me questionou. Falou, mas você tá causando pânico e tal. Eu falei, me perdoa, respeito, mas eu trabalho com a verdade. Eu não vou, nossa, eu vou veicular uma informação importante, vou veicular. Há meses a nossa cidade vem sofrendo com esse golpe. É impressionante como a cabeça do criminoso ela vai longe na hora de desenvolver algo para prejudicar o próximo, né? Mas basicamente é isso, eles pegam o número do comércio ou pelo Google ou pela própria fachada, ficam próximos do local, ligam, falam, olha,
é o seguinte, nós estamos em 4 pessoas fortemente armadas, vai até o caixa, vê quanto que tem aí, você vai entregar para uma pessoa próxima ao teu comércio, senão nós vamos entrar aí tudo armado e você vai ver. Não tem no caixa, então você vai fazer um Pix tal, senão nós estamos indo para aí agora no teu comércio, e chegam a dar alguma informação que aí entra no psicológico do comerciante. Por exemplo, entra uma senhora para fazer uma compra no comércio. Acabou de entrar uma senhora aí, né? É nessas informações que eles acabam, que aí a pessoa desespera, fala, opa, eles estão aqui. Informação das polícias, qual que é a orientação a ser feita? Primeiro, desligar a ligação, não dar trela a isso, porque quanto mais informação você trocar, mais aquilo, né, vai te prejudicar, e ligar na hora, pro nosso caso, 0800 7156, que é o telefone direto da guarda, que cai aqui em São Caetano do Sul, e o 90, que é a Polícia Militar, e solicitar a viatura. Né? Se for possível, baixa a porta do comércio, tranca ali, mas o histórico mostra que até hoje nunca se efetivou essa visita ao comércio. Não passa de um golpe. Eles acabam pegando dinheiro, pegando Pix e desaparecendo da cidade. Mas que fica alerta. Fico alerta. De repente a pessoa entra no desespero. Hoje nós sabemos que comerciantes aí são pessoas de idade, e tem anos até do próprio comércio que nunca teve problema, você já pensou? E aí às vezes coloca um funcionário, né, que tá ali cuidando, o funcionário entra num desespero. Então fica aí o alerta, se receber, mas é só um golpe, mas vamos ficar o alerta, vamos fazer, como o vereador falou, vamos abaixar as portas, um pouquinho, um momento ali, para ter esse zelo, esse cuidado, e às vezes até um comerciante entre o outro ali, às vezes trocam uma mensagem, olha, tem alguém ali estranho, vocês estão percebendo? Também acho que é interessante isso, né, fica aí... Porque realmente como o vereador falou, eles estão muito para frente, mas a polícia também está já entregou aí, se eles estavam pensando, já não tem mais, aí acabou essa fase, já estão tomando ciência disso, né? É isso aí. César, fala um pouquinho do cordão girassol, conta para nós. O cordão de girassol é uma lei de minha autoria aqui em São Caetano. O girassol, ele é um símbolo mundial hoje que vem complementar a questão da inclusão e da acessibilidade. O girassol hoje está presente já em quase todos os aeroportos do mundo, todos os países já estão aplicando esse símbolo. É um símbolo muito democrático, vamos assim dizer, com relação às pessoas com deficiência ou transtornos. Por quê? A mentalidade da política pública tem avançado no sentido, uma hora estão falando só da pessoa com deficiência física, uma hora só do autista, uma hora só da pessoa que tem paralisia cerebral. Nós temos que falar de tudo ao mesmo tempo, porque o motivo de uma pessoa com o TEA, autista, ter um direito é o mesmo de todas as outras. Então nós temos que parar de começar a pensar a inclusão e a acessibilidade de forma separada. Então o girassol vem para complementar tudo isso e é o símbolo principalmente das pessoas, das deficiências e transtornos que a gente fala não visíveis. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas que têm o TEA, que têm o autismo, elas não têm, você não identifica que ela tem o autismo. É uma criança, muitas vezes, você bate o olho, acho que é uma criança típica que a gente fala, que não tem nenhuma questão neurológica, nenhuma condição que dá a ela um direito de preferência, de atenção. E isso faz com que as famílias acabem tendo muitos dissabores, tanto em ambientes privados quanto públicos. Né? Eu mesmo já passei isso com o meu filho. Você vai pegar uma fila e tem uma senhora de idade, um senhor de idade, que também tem o direito a utilizar aquela fila preferencial, e começa a reclamar, achar ruim que você está achando que está furando a fila preferencial, né? Então o cordão de girassol vem como um indicativo, um instrumento que garante o direito dessa criança. As pessoas que visualizarem o cordão ou na própria pessoa ou no acompanhante vão entender que ali existe alguma deficiência ou transtorno que a gente fala não visível. Vou dar um outro exemplo. Até uma pessoa que teve a sua perna amputada e está de calça jeans, você não visualiza que ela tem a deficiência física. Então o cordão de girassol ele vem para complementar tudo isso. É um movimento, vamos dizer assim, imparável, né?
O mundo inteiro vem nessa pegada. São Caetano foi uma das primeiras cidades a fazer a lei. Protocolamos essa lei ela foi aprovada o ano passado. Recentemente o Congresso Nacional aprovou a lei e hoje o cordão de girassol é válido no país inteiro. Importante mencionar que ele não substitui o laudo, então é sempre bom andar com o laudo junto, mas ele é um instrumento hoje garantidor de direitos no país inteiro. É bacana a Ju ter comentado disso, que é um assunto que nós vamos entrar, que acho lindo, parabéns, que hoje aí é difícil ainda, mas vai entrar na cabeça de todos, eu acredito que existe lá no fundo aquele amorzinho ao próximo, que é a inclusão social. Conta um pouquinho como é que fez você entrar nesse universo, porque só quem já foi em algum desses lugares, sabe, acho que a gente se sente mais acolhido do que a gente acolhe, né, porque é um amor que eles têm, assim, por nós. Então, o que levou você a entrar? Conta um pouquinho dessa história da inclusão, o que fez parte da sua vida, por quê? Eu gosto vou iniciar com uma frase que eu falo ela para todo mundo. Tem gente que chega para mim e fala, pô, vereador, mas você fala muito sobre essa pauta, fala muito sobre essa bandeira, fala sobre algo que atinge a todos. E aí eu explico para as pessoas que uma sociedade mais inclusiva e acessível, ela é boa para todos. Todos. E eu dou um exemplo de microcontexto de uma sala de aula, porque todo mundo já passou por uma sala de aula. E se você tiver numa sala de aula, meia dúzia de amiguinhos que não estão bem, a sala de aula não vai bem. O ambiente fica prejudicado. Então, quando a gente luta pelo direito das pessoas de acessibilidade e inclusão, nós estamos lutando por uma sociedade melhor para todo mundo. Até porque nós nunca sabemos o dia de amanhã, nunca sabemos se teremos mobilidade reduzida, acidentes acontecem, as vidas das pessoas mudam da água para o vinho numa questão de um instante. Então nós temos que ter uma sociedade preparada para todos. Todos têm direito a acessar o serviço público, todos têm direito a acessar a educação, todos têm direito a postos de trabalho, independente das suas particularidades. Então eu levantei essa bandeira da inclusão e acessibilidade, não é segredo para ninguém, principalmente após o nascimento do meu filho. O Valentim, ele tem uma síndrome genética, não dá pra falar nem que é raro, porque ele é o único no mundo com aquela falha genética no cromossomo dele. Então não tem nem nome a síndrome. O que ela causa nele, vamos dizer assim, de particularidades que a gente combate bastante. Um atraso global de desenvolvimento bastante acentuado e a epilepsia, uma epilepsia multifocal, de difícil controle, e o que salvou a vida do meu filho foi o canabidiol, que é uma bandeira que eu levo à frente, porque se salvou a vida do meu filho, pode salvar a vida de muita criança por aí. A epilepsia, a crise convulsiva, passa de um certo grau ou momento, ela está matando o neurônio. E o neurônio é praticamente irreversível. Existe a plasticidade do cérebro, tudo, mas isso é exceção. A verdade é que a convulsão, dependendo do grau e do nível e do tempo, ela está matando o neurônio. Então a criança que tem, de uma forma muito severa, o que ela está aprendendo, ela desaprende ou regride, né? E o meu filho estava nessa pegada. E aí os remédios convencionais não faziam efeito a ele. Quando entramos com o canabidiol, graças a Deus, assim, eu posso dizer que há 1 ano aproximadamente, meu filho praticamente não teve crise. Então foi um divisor de águas nas nossas vidas, né? Então essa situação do Valentim, que nos tornou pais atípicos, eu e a minha esposa, a gente percebeu o quanto a sociedade ainda é cruel, ela não respeita, ela não tem consciência, o quanto a gente tem que avançar nessa pauta aí. Que assim como a segurança também é dever de todos. A gente fala muito que os pais e mães têm que começar dentro de casa. Dentro de casa. Até porque em 2015 nós tivemos a nova Lei Brasileira de Inclusão, que prioriza as crianças serem incluídas no ambiente escolar na escola regular.
Então hoje nós temos poucas escolas especiais, né? E você vê muitas crianças, a maioria delas incluídas nas salas de aula regular. Seja com autismo, com paralisia cerebral, com transtornos, com TOD, enfim, deficiências físicas, incluídas no ambiente. E as crianças, elas costumam ter reações com aquilo que é diferente. Então tem que começar dentro de casa. Os pais precisam começar essa conscientização dentro de casa, né? E aí o meu filho veio nessa pegada, a gente mudou todos os nossos valores. Eu falo que todo filho tem o poder de mudar os pais. Mas um filho... Não, ele pega pesado. Pega. Um filho... desculpa, Por favor. Ele tem o dom de mudar todo o ambiente, o contexto dele. Todo mundo que tem contato muda. Os meus valores mudaram, minha vontade de vida, hoje meus planos são muito mais simples, e eu só quero ter saúde, poder prover para os meus filhos uma condição que eles possam, especificamente o meu filho, ser o mais independente possível, né? Então isso veio para mim, veio para minha esposa como um desafio de vida, como um objetivo, né? Falei, poxa, mas eu sou vereador, vamos aproveitar para fazer política pública, vamos aproveitar para melhorar a vida dessas pessoas, porque ninguém tem noção, a não ser as pessoas que convivem, do quanto uma mãe é impactada por conta de ter que terapia, médico, geneticista. Essas mães precisam ser acolhidas, não são só os filhos. Tem um estudo que fala que mais de 80% dos pais, e aí eu falo, não tinha falado antes na segurança, mas eu falo aqui, 80% dos pais acabam abandonando a família quando descobrem que o filho é autista, quando descobrem que o filho tem alguma deficiência e tal. Então, eles são vagabundos, na verdade. E abandonam a mãe. E às vezes essas mães não têm condição de ter um trabalho regular. Então, se vocês soubessem, muitos sabem, mas soubessem as condições que uma mãe, e às vezes tem mãe que tem 2, 3 filhos com deficiência, com autismo, e às vezes não conseguem trabalhar regularmente, o pai abandona. Olha, é cada coisa que a gente encontra. É de apertar o coração, Meu né? Deus porque do você vê céu. Falta amor, porque não é possível a pessoa E não... vai além, né? Muitos abandonam a esposa, até mesmo o filho. Às vezes também ficam casados, mas não quer o filho, Sim. né? Rejeita. Tem muito preconceito às vezes dos próprios pais, isso não acontece. leva pro tratamento, vai abandonando Não realmente aceita. a criança. Então, os próprios pais acabam discriminando. Isso. Isso acontece, isso tem também. E a gente até usa o caso do nosso filho, porque muita gente até me fala, pô, mas você expõe muito seu menino, a pessoa não entende o objetivo disso. Verdade. Uma vez que eu pego o Valentim e mostro ele pra sociedade, eu tô dando um recado. Tá tudo bem, Sim. tá tudo bem, né? E isso serve de exemplo para muitas famílias, que acabam, eu e a Camila, nós percebemos que muitas mães e pais tiraram os seus filhos de dentro de casa, quando começaram a acompanhar a história do Valentim. Eu não tenho, porque algumas vezes tem aquela vergonha, porque é discriminado, meu filho vai ser maltratado. E eu vi esses dias assim, você realmente curtindo. E é isso. Então, quer dizer, motiva sim. Claro. Peraí, olha lá ele com o filho dele, e tá tudo certo, e eu vou levar o meu também. E a sociedade vai sim aceitar, né? E até entro num assunto que eu fiquei muito... Eu sou mãe. Então, me motivei. Eu vi você, foi muito engraçado, porque logo em seguida você também postou. No momento que agora essas crianças têm acesso a escolas, né? Não escolas especiais, como você mesmo falou. E às vezes eu fico pensando, né? Às vezes aconteceu agora no interior de São Paulo, uma professora. Nós estamos falando de uma criança especial. Criança já começa a palavra criança. Né? Eu brinco, gente, é brincadeira, mas uma brincadeira com fundo de verdade. Você pode me chamar do que você quiser, mas os meus filhos não.
né? Não mexa com os meus filhos, porque aí eu esqueço essa beleza, sabe? Aquela simpatia, aquele sorriso, não importa onde eu estiver, né? E eu acho que isso são aqueles que amam de verdade, pais de verdade. E aí aconteceu um caso que eu comecei a chorar, que eu falei assim, eu não sei o que eu faria se eu fosse uma aluna, pelo que eu passo pelos meus filhos lá em casa, né? Meus filhos têm na sala do meu filho, eu tenho um menino que inclusive ele vive bastante lá em casa, que ele é autista e a gente não sabia, mas foi amor à primeira vista e a mãe dele contou depois que ele era autista. Então, quer dizer, e aconteceu agora na sala de aula, uma professora onde a criança estava deitada, acho que dormindo, acho que não sei, devido medicações, enfim, e ela foi muito cruel, porque não foi rude, ela foi cruel, ela foi desumana, e ela acordou a criança, deve ter dado um berro, e a criança, lógico, que se assusta, gente. A gente, quando se assusta, você dá tapa, você faz qualquer coisa. Imagina uma criança que tá ali, abaixada a cabecinha dela, 13 anos, na frente ali. Como é que você sentiu de ver aquela cena da professora agredir? Ainda bem que hoje existem celulares, e eu espero que essa professora nunca mais saiba o que é ser professora na vida, porque ela não pode nem ser chamada de professora. O que você sentiu naquela hora ali, de ver aquela cena? Bom, o que eu vou falar aqui é um pouco de polêmica, viu? Então vamos, porque quando envolve crianças... Eu vou falar um pouco de polêmica, porque isso é mais comum do que se imagina, tá? Infelizmente. Isso é mais comum do que se imagina. Agressão, não só verbal, agressão física, isso é mais comum do que se imagina. E a grande situação que eu levanto aqui, e aqui vai para todos os professores, a classe educacional, que eu respeito demais, assim como no começo da fala aqui, né, do podcast, falei dos professores, da importância deles na sociedade, o quanto que nós temos que defender e reconhecer, mas ao mesmo tempo eles têm obrigações. E o ambiente educacional, estou falando não em regra, tá? Porque cada escola é uma escola, cada ambiente é um ambiente. Mas às vezes as mães, os pais atípicos tropeçam em muito corporativismo. Então às vezes ficam sabendo de excessos com as suas crianças, às vezes os colegas testemunham excessos com essas crianças e os pais não conseguem ir atrás do direito dos seus filhos, porque às vezes o ambiente trava lá dentro num autoprotecionismo e que as pessoas não conseguem seguir adiante defendendo os seus filhos, né? Isso acontece mais do que se imaginam. Graças a Deus, nesse caso, houve uma filmagem de celular. E aí, contra a filmagem não há argumento. Não existe prova melhor do que a filmagem do próprio ocorrido, né? Me revoltei demais, fiz aí o voto de repúdio, enfim, tudo que está no alcance a gente faz para conscientizar, né? Mas além disso, a minha luta vai no sentido de sensibilizar para que as pessoas nunca, a gente fala passa pano, né? Nunca na vida tentem acobertar uma situação dessa. Então, às vezes, o próprio pai fica com medo porque o filho falou, nossa, mas e aí, eu vou ter que me envolver. Se envolva. Se envolva porque hoje é com uma criança, amanhã é com seu filho, tem que ter uma autodefesa e uma busca do direito dessas crianças. Existe hoje uma problemática, o assunto é muito complexo. Depois da Lei Brasileira de Inclusão, a lei é fria. Ela, de uma hora para outra, exigiu que as escolas tivessem estrutura, uma estrutura que até hoje não tem. Essa é a verdade, não tem. São Caetano está bem colocada comparativamente, temos muitos programas, temos sim um avanço, mas ainda tem que avançar bastante. Isso falando de São Caetano. Então nós temos ainda muito que avançar. Os professores hoje estão sem suporte. Você tem poucos professores de inclusão, dividindo, um professor de inclusão divide várias salas, quando não escolas. Então nós estamos falando que às vezes um professor de inclusão acaba cuidando da parte pedagógica, educacional, às vezes de 30, 40, 50, 80 crianças de inclusão, né? Então isso prejudica também o trabalho do professor da sala de aula. Suporte de AT, auxiliares técnicos, que são os profissionais responsáveis
por necessidades básicas, que é higiene, alimentação, principalmente necessidades básicas, também não tem para todas as crianças que precisam. Auxiliares pedagógicos ou estagiários pedagógicos que vêm ao lado dessas crianças na pegada educacional para que elas consigam absorver melhor o conteúdo em sala de aula, porque muitas vezes essas crianças elas têm capacidade de aprender, elas têm como, elas só precisam de um carinho, de um suporte a mais. Então esses profissionais também são muito escassos na rede. Então isso tudo, essa falta de suporte, causa às vezes um excesso de estresse nos professores, né? Então nós temos que olhar para o outro lado e cobrar o que as escolas têm que ter de suporte, acessibilidade e inclusão. Então isso é uma luta que a gente tem, é todo dia, é caso a caso. Recebo pais no gabinete, puxa, preciso do AT, o neuro indicou, a escola não tem, ou a gente entende que é o caso de estagiário pedagógico, que é a parte pedagógica, a gente vai atrás, tenta conversar, dialogar com a Secretaria de Educação, não é fácil, né? Então isso pode causar às vezes um excesso de carga no professor titular da sala de aula, né? Então nós temos que olhar pelo outro lado também, porém nada justifica aquela atitude que ela já está sendo, mas que seja que responda por aquele excesso e que sirva de exemplo para todos os profissionais envolvidos na educação, para que entendam que não tem mais lugar em 2023 para esse tipo de comportamento. Realmente, não tem como aceitar, independente. Eu falo quando envolve filho dos outros é muito difícil, independente de ser autista, criança em si. Eu falo que eu jamais poderia ser professora, porque eu com criança, eu sou boba, eles iam pintar e bordar e eu ia ser mandada embora no primeiro dia, porque tem que ter cuidado, quando envolve com o filho dos outros é muito forte. E aí já vem a segunda parte, que é uma criança especial, né? Então, é uma criança que ela muitas vezes tem um nível, são vários níveis, como você falou, né? Esse do amiguinho até do meu filho é uma criança que eu nunca imaginei que tivesse, mas mesmo as dificuldades ali, a mãe ainda passa sufoco, porque tem que faltar aula, porque tem um médico, tem que passar no psicólogo e não sei o quê, e aí mesmo assim a escola reclama. Na verdade, quer dizer, ele não está faltando, ele não está indo médico como fosse uma criança normal, que é uma rotina que precisa ir de 6 em 6 meses. Não, ele tem de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana. Acredito que seja isso. Então, acho que a escola, na verdade, precisa se preparar um pouco mais. Falta, sim. A gente sabe que falta professores preparados para isso. Mas a gente pede, né, encarecidamente, no momento que você sabe que você tem um aluno nesse estado, né, eu acho que dá atenção, não é que você vai excluir os demais, até porque eu acredito que os demais alunos que já entendem, sejam acolhedores também e defendam a professora, não, peraí, ele não tá entendendo, posso sentar ali do lado dele, né, ter essa empatia para que a professora também não tenha esse nível de estresse. Essa parte da inclusão hoje na escola regular, eu percebo que tem muito caso de bullying. Isso precisa ser trabalhado, mas precisa urgente de um programa para isso. Eu estou há anos tentando trazer um programa anti-bullying para São Caetano, ainda não consegui, porque o bullying, ele em qualquer criança pode causar prejuízos severos no quesito saúde mental. Pode levar uma criança à depressão, a desenvolver transtornos, automutilação, enfim. Tudo que se pode imaginar o bullying pode causar. Numa criança com deficiência ou transtorno, pode ser reversível pro resto da vida. Então precisa de um programa, de um suporte anti-bullying nas escolas. Para todas as crianças. Todas, né? Isso é um combate que precisa ser efetuado. Então é um quesito que tá faltando discussão também. Eu acho que é um dos pontos, umas lacunas nossas, essa questão do bullying que nós precisamos trabalhar. Então fica aí. E dentro de casa, né? Porque eu falo isso bastante para meus filhos, né? Eu sou uma mãe, falo para eles que eles têm a liberdade de a gente conversar sobre tudo, né? Mas respeitar, né?
Então, foi como eu comentei, esse amiguinho sempre vai fazer os trabalhos lá em casa. Eu falo, ainda brinco com meu filho, o amiguinho faz e ele não faz, tá? Fica a dica aí pra ele também. Eu até lembrei que eu ia comentar, que é isso, que existem casos de bullying, mas existem muitos casos em que as crianças ajudam demais, as crianças estão cada vez mais acolhedoras, isso dá empatia para a criança. A minha filha mais velha, que convive com o Valentim, nossa, mas ela tem uma empatia, ela chega no ambiente e entende o ambiente. Que papai, aquela moça acho que não tá bem, papai, olha aquela criancinha, será que não precisa de ajuda? Os professores falam que ela é uma líder, ela ajuda todo mundo. Então, esse contato, ele traz empatia para as crianças. Então, isso é uma parte muito boa da inclusão dentro das escolas regulares. O que falta mesmo, que a gente briga, é suporte. É suporte, caso a caso, mais profissionais, até para ajudar a professora, os outros profissionais, precisa ter todo esse suporte, né? Então, é uma luta. A gente tem muito que avançar ainda. Muito. E aqui em São Caetano, a gente estava falando sobre essa parte também a gente tem um problema, não só, a gente está falando em muitas cidades, de acessibilidade. Aqui em São Caetano, até com esse momento agora do avanço, né, dessas reformas, mesmo assim tem um espaço para cadeirantes. Eu acho que as pessoas veem aquele desenho azul no chão, né? Não sei se a pessoa não entende. Ou ela não sabe estacionar e usa para poder descer. Tem tido muita reclamação em relação a essa parte, porque eu acho que às vezes falta tanta falta de respeito. Você tá vendo aquela vaga, não importa que as outras estão lotadas. Então você estaciona ali um pouquinho, já que você vai ser rápido, não na azul, na outra ali atrás do coleguinha que parou e espera o coleguinha te chamar e te tirar. Não na azul, porque vai aparecer alguém. E o desconforto é grande, a gente sabe a dificuldade, né, César, dessas pessoas cadeirantes, para andar numa calçada, enfim. Eu acho que, além da estrutura, tanto na parte educacional, quanto de terapias e tratamento, para as crianças, para as pessoas com deficiência ou transtorno, existe um outro grande viés, que é que a gente trabalha muito, que é a conscientização. As pessoas querem ter os direitos. As pessoas típicas querem ter o direito das atípicas, né, o direito das pessoas com deficiência, mas não querem ter a deficiência. Então, assim, vamos respeitar, né? Vamos respeitar não só a vaga, a fila preferencial. Cara, é uma coisa tão nojenta de se ver. Às vezes a pessoa furando a fila do mercado, indo lá no caixa preferencial, sabe? Sem estar grávida, ou sem ter uma deficiência física, visível, não visível, sem ser idoso. Então, assim, a conscientização é muito importante. É trabalhar a cabeça das pessoas em respeitar o próximo. Aí a gente nem tá falando mais da pessoa com deficiência, é o próximo. Poxa, tem uma vaga específica para uma pessoa com dificuldade de mobilidade, para um idoso. Eu vou lá, não, tem muita vaga para idoso nesse shopping, eu vou enfiar o meu carro aqui mesmo. Gente, pelo amor de Deus, vamos evoluir. Nós estamos regredindo como sociedade, como ser humano, né? Então essa é uma luta muito grande, que é conscientizar a pessoa a respeitar o próximo. Porque aí ela vai respeitar a pessoa com deficiência, vai respeitar o idoso, vai respeitar a mulher, vai respeitar o negro, vai respeitar todos. Independente de características, de nada. É isso que a gente tem que trabalhar demais na cabeça das pessoas. Elas entenderem. Eu não sei se foi a pandemia. As pessoas já eram individualistas, hoje estão mais. Só querem saber de se dar bem. É claro que também, sem generalizar, mas existe um sentimento desse na sociedade. Sabe? O trânsito tá, meu Deus do céu, predatório. As pessoas disputam uma colocação no trânsito como se fosse a última coisa do mundo, e você buzinar, desce do carro para brigar. Então, assim, nós estamos regredindo muito como sociedade, temos que avançar e conscientizar as pessoas. Estamos chegando no finalzinho. Mas antes de entrarmos na parte da sua construção, né, com relação ao governo, eu gostaria de saber, César, o que é essa Operação Escudo? A Operação Escudo foi exatamente a operação que nós discutimos aqui no início, quando estávamos falando do assassinato do policial. Essa operação foi deflagrada pelo secretário de Segurança Pública Estadual, Guilherme Derrite. Foi uma resposta a assassinatos de policiais, né?
houve uma incursão no Guarujá, foi a primeira morte, foi essa, uma incursão, os policiais estavam entrando numa comunidade, não tinha troca de tiros, não tinha nada, e um criminoso como um sniper, né, escondido, deu um tiro na cabeça de um policial da rota. Coisa que não acontecia desde a década de 90. Que um policial da rota não tinha sido morto em confronto. Isso aí não foi confronto. Foi pior. Foi assassinado mesmo. O cara entrando, vamos esconder, pum, atirou. Porque se é o confronto, ainda tem aquela paridade de armas, vamos dizer assim. Tiro pra lá, tiro pra cá, e ali pode acontecer qualquer coisa. Agora, o cara trabalhando dentro de uma viatura, um pai de família, tomar um tiro do nada, isso aí nunca aconteceu. E se você não tem uma resposta a isso, à altura, aí o nosso estado perde a mão na segurança pública, de vez. Né? A gente tem estados aí, próximos a nós, que a gente vê o que está acontecendo. Acabou. É milícia tomando conta, brigando com o tráfico, disputando o território, narcotraficantes entrando no nosso país hoje, trazendo esse conceito de países lindeiros ao nosso. Então, assim, perdendo a mão. Se a gente aceita de forma passiva o assassinato de um policial como esse, a gente perde a mão na segurança pública. Aí amanhã tá batendo na nossa porta essa criminalidade. Logo depois desse assassinato, uma policial militar em Santos foi assassinada pelas costas com 7 tiros de fuzil. A câmera mostrou, o cara desceu do carro com um fuzil, 2, foram atrás da policial e descarregaram o fuzil na policial militar. Né? Então, se você não tem... A Operação Escudo foi a resposta a isso. Realmente pegaram todos. Quem optou por trocar tiro com a polícia foi morto. Quem optou em se entregar, se entregou. E a polícia deu a resposta devida a esse tipo de crime que a gente nunca tinha visto no nosso estado. Acho que o recado foi bem dado. Até aproveito para parabenizar o Guilherme Derrite sobre a coragem e do governador Tarcísio em segurar uma operação dessa. Porque nós sabemos que nós temos um momento político ideológico muito complicado e existem muitos questionamentos por trás da atuação da polícia. Não estou defendendo aqui nenhum excesso. Se teve algum excesso, que seja apurado e o responsável responda por isso. Mas, em teoria, a operação foi um sucesso. Mas eles tiveram que ser muito homens ali para segurar, porque tiveram críticas de todos os lados. Eu acho que nunca teve uma resposta tão bem dada assim. Você matou meu policial? Ao vejo 7 tiros de fuzil, uma policial feminina toma a resposta. Então eu achei essencial para a gente fazer a manutenção da segurança do nosso estado. Muito bom. Chegamos no finalzinho. Nossa, foi rápido. E tem muita pergunta ainda, gente. Vai ter que vir de novo. Para finalizar, gostaria de saber um pouquinho, rapidinho, sobre a sua relação com o governo, né? E já também depois, quando a gente quiser falar, as pessoas que estão ali quiserem falar mais com você, como se encontrar, enfim. Ótima pergunta. Eu costumo iniciar essa resposta dizendo o seguinte: eu fui eleito, aliás, não só eu, como todos que são escolhidos pela sociedade para atuar como vereador, no caso, são eleitos para melhorar a vida da população e melhorar a qualidade da cidade em que nós vivemos e fomos eleitos. Até onde a crítica surte resultado em cima disso, até onde eu entendo que a crítica pode ser uma solução, a gente utiliza essa ferramenta. A partir do momento que a gente entende que a construção com o governo, houve uma abertura de diálogo para que a gente tenha espaço para melhorar, eu não tenho nem o direito de falar não. Volto aqui, inclusive, a nosso primeiro ponto, tema, em que eu tive recentemente a abertura do governo em poder aumentar o número de policiais militares na nossa cidade. Como é que eu vou falar não? Eu fui eleito para isso. Foi a segurança que me trouxe para cá. O que não havia era diálogo. Então não havia o diálogo, eu tinha que trabalhar
na crítica, né? Se há o diálogo, eu posso tentar trabalhar também com a construção. Continuaremos criticando aquilo que tem que melhorar. As pessoas podem continuar contando comigo como sempre contaram. Mas hoje a gente trabalha para tentar resolver de fato. Então os problemas chegam, eu tenho abertura para puxar um secretário, para cobrar um secretário, para levar um problema e cobrar uma solução. É isso que... Aí às vezes você tem algumas pessoas mal intencionadas no meio do jogo político que querem pregar alguma situação por trás. Ah, se vendeu. Ah, não sei o quê. Infelizmente, essas pessoas não vão conseguir fazer isso. Porque a nossa trajetória é de muito trabalho. Então nós estamos construindo, mas trabalhando demais e continuo solucionando, mais ainda agora com o diálogo, os problemas que a cidade que chegam até nós. Mas hoje com um pouco mais de diálogo, um pouco mais de abertura para poder fazer esse trabalho político. E conseguindo melhorar, de fato, a vida da cidade e da população de São Caetano. Nossa, gente, olha... Aprendi bastante com você. Ótimo também. Professor, né? Muito. Bom, mas chegamos ao fim. Quero desde já mais uma vez agradecer. Parabéns. Realmente você está com duas cargas aí bem pesadas, né? Que são assim, totalmente diferentes, ao mesmo tempo igual, né? Porque polícia, acessibilidade é um trabalho, né, que tem que ser com amor. Eu acredito que você faça isso com excelência. E quero deixar para o pessoal o seu Instagram, para o pessoal seguir, gente, porque eu tenho aprendido cada dia. Eu quero saber as coisas, hoje eu já falei para ele. Hoje ele já falou do parquímetro, eu já tô sabendo, tá, gente? Ó, porque você se atualiza todo dia. Então, queria que deixasse pro pessoal, como que eu faço para entrar em contato sobre a população, como que eu entro em contato, é fácil ter acesso? Facílimo ter acesso a mim e ao meu gabinete. Nas redes sociais, Instagram, Facebook e outras redes, vereador César Oliva. Batata, me encontrou lá, pode chamar inbox. Os telefones do gabinete também estão na internet. Quiser agendar visita, toda quarta-feira, pelo menos, eu estou atendendo no gabinete, com a 228-6042. E a porta está aberta, seja de qualquer forma. Hoje a rede social faz muito bem esse trabalho, facilitou bastante, a gente acaba discutindo e resolvendo problemas pela própria rede social, né? Então as pessoas cada vez menos vão ao gabinete, se deslocam até o gabinete, mas eu faço questão de manter o atendimento presencial, porque nada como você conhecer pessoalmente. Às vezes você trabalhou um monte de questões e direitos para uma pessoa pela rede social, você encontra ela na padaria, você não sabe. Aí a pessoa, vereador, eu sou a fulana, fala, puxa vida, desculpa, né? Então a falta, a impessoalidade acaba causando isso também. Então tem a parte boa e a parte ruim. Então eu mantenho o meu atendimento e todo mundo que puder, eu sempre priorizo o atendimento presencial. Mas as redes estão lá, porta aberta, é só chamar. O que a gente puder fazer, a gente faz. Sem enganar ninguém, sem criar expectativa e esperança falsa em ninguém, porque esse é um problema do político hoje em dia. Deu. Dá pra gente fazer? Dá. Vamos correr atrás, vamos lutar. Não deu, não dá por conta disso, disso e disso. Eu acho que é isso que precisa ter, sinceridade. Nós não somos super-heróis, temos competências, muita coisa está na mão da administração pública, do Poder Executivo, do Estado, então a gente tem muita limitação de trabalho. Então temos que deixar sempre muito claro para as pessoas saberem exatamente até onde a gente pode ir, mas sempre dando a devolutiva e nunca deixando ninguém falando. É isso. Obrigada, César, pela transparência, né, por dar uma aula realmente para nós. Obrigada pelo projeto que você ajudou muito. E é isso, né, Pri? Então vamos ficando por aqui. Nós agradecemos aí vocês. Lembrando que estamos aqui à disposição de vocês que estão nos assistindo. Tem dúvidas? Podem mandar aqui pra gente também. Vocês não querem se expor? Não tem problema, nós estamos aqui para se expor. E aí, eu tenho um parceiro que está ensinando tudo. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Até a próxima.